Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. The 100 está quase chegando ao final da sua última temporada e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês um pouco do que foi a morte que mais me marcou na série inteira. Pelo menos até aqui, né? Até enquanto o Jason não apronta outra surpresa pra gente aqui na 7ª temporada. Bom, já aqui no início do vídeo eu quero dizer para vocês que o que eu vou comentar aqui são as minhas impressões e aquilo que me marcou como fã da série, ok? Então, caso a sua opinião seja diferente da minha, não tem problema algum, ok? E, na verdade, eu acho que muita gente pensa diferente de mim. E eu acho bem bacana poder compartilhar isso com vocês. Então, se você quiser compartilhar qual foi a morte que mais marcou você durante a série toda, deixa aqui nos comentários que é pra gente trocar uma ideia sobre a série. Bom, então já de cara eu quero dizer pra vocês que a morte que mais me marcou durante a série inteira foi a morte do Finn. Calma lá, galera, que eu sei que tem muita gente aí que já tá discordando de mim, né? Principalmente pelo fato da gente ter tido outras mortes que também foram mortes marcantes, foram mortes importantes durante toda a série, né? Como, por exemplo, a morte do Lincoln, a morte da Alexa e de outros personagens também bastante queridos da série. Mas calma lá que eu vou explicar pra você quais são os motivos dessa ter sido, pelo menos pra mim, a morte que mais foi marcante. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que relembrar um pouco do contexto da série naquele momento, né? A gente tem que lembrar que The 100 começou como uma série teen de sobrevivência, né? Aos poucos a série foi trazendo elementos um pouco mais maduros para a história, mas logo de início, né, não era isso que a série apresentava, principalmente ali nos primeiros episódios da 2ª temporada. Mas aos poucos isso foi mudando e ali na 2ª temporada, que foi o momento em que ocorreu a morte do Finn, a gente já tinha algumas coisas ali tomando forma, né, do que seria basicamente ali o eixo principal da história da série. Bom, então por que essa morte pra mim foi muito marcante? A gente tem que lembrar que ali naquele momento da 2ª temporada de The 100, a gente tinha uma outra série que estava fazendo bastante sucesso, que era a série Game of Thrones, né? Uma série que já havia iniciado há algum tempo e naquele momento ali Game of Thrones era uma série bastante conhecida por matar os seus protagonistas. Isso era algo que era bastante surpreendente e que atraía bastante a atenção do público. O fato é que, mesmo que o Jason não tenha exatamente copiado a fórmula de Game of Thrones, mas basicamente o que ele fez aqui nesse momento também foi matar um protagonista. Sim, o Finn, ele era um protagonista, ele era um dos personagens principais e muita gente gostava do Finn, inclusive torcia, né, com relação à questão da relação amorosa dele com a Clarke, a relação amorosa dele com a Raven. A gente tinha ali naquele momento da série o ápice, né, desse acontecimento todo entre os três, a gente tinha toda essa tensão de saber que casal iria sobreviver ou não. Acontece que a morte dele acabou trazendo uma surpresa bastante grande para o público, ninguém estava esperando que aquilo fosse acontecer. E basicamente esse é um dos motivos pelos quais eu considero essa morte a mais marcante da série para mim, é porque essa morte ninguém de fato estava esperando. Todo mundo estava acompanhando a série até aquele momento e até esse momento exatamente a gente ainda não tinha tido assim uma morte tão impactante, né, de personagem principal. Basta a gente lembrar que o próprio Jasper acabou escapando de algo que era a morte certa para ele logo ali no início da 1ª temporada, então a gente estava pensando que o Finn, por ser um protagonista, também iria escapar da morte nesse momento. Naquela hora ali em que a Clarke se aproxima dele para ter a sua última conversa com o Finn, eu confesso para vocês que eu estava esperando que ela fosse botar em prática ali algum plano secreto para tentar escapar com ele, mas nós fomos surpreendidos e todos nós vimos que não foi isso que aconteceu, né? Então, acabou que essa foi uma morte bastante chocante. Primeiro, pelo fato de ter sido algo que ninguém estava esperando, o Jason ter a coragem de matar um protagonista, e isso foi algo que trouxe bastante reviravolta para a trama, trouxe bastante reviravolta em relação a Clarke, em relação a Raven. Ambas amadureceram bastante a partir disso, elas acabaram
aprendendo muita coisa a partir da morte do Finn. Então eu acredito que essa foi uma morte bastante marcante, pelo fato dela ter sido surpreendente, né? Ninguém estava esperando que um protagonista fosse morrer àquela altura do campeonato. Segundo, porque foi uma morte que trouxe várias mudanças para a série. A partir daí a gente já começou a ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Sem saber de fato quem iria sobreviver ou quem iria morrer, né? Afinal de contas, já que o Jason matou um personagem que era um dos principais, então todos ali estavam correndo perigo. Então isso trouxe um elemento de tensão maior para a série, uma expectativa maior para quem iria sobreviver ou não. E foi algo que no fundo eu achei bastante interessante do Jason ter feito. Apesar de eu gostar do fim, mas eu acho que a morte dele foi uma morte que foi justa, né, pelo que ele fez, por toda a atitude que ele teve. E apesar de ter sido bastante chocante, eu acho que foi algo que trouxe bastante acréscimo para a série. Eu acho que a série ela acabou evoluindo bastante a partir desse momento, então eu acho que foi algo bastante interessante de ter sido feito. Um outro fato que fez com que essa morte fosse bastante marcante para mim foi não apenas por ela ser uma morte que ninguém estava esperando, mas também pelas circunstâncias em que isso tudo ocorreu. Basta a gente lembrar o momento que estava rolando ali naquele momento da temporada, que era um momento de tensão bastante grande entre os Grounders e a galera da Arca. A gente tinha ali aquela cena onde tínhamos uma espécie de fronteira, né, entre o território Grounder e o território da Arca, e nós tínhamos então todo aquele impasse, né, se haveria a paz ou não, e basicamente a paz dependia da morte dele. Então a gente tinha todo aquele momento ali bastante tenso, sem saber o que ia acontecer, sem saber se nós iríamos ter uma guerra ou se aquela situação iria se resolver. Como eu falei, eu particularmente estava esperando que a Clarke pudesse botar em prática algum plano miraboloso ali para tentar salvar o Finn, mas acabou que foi ela própria que tirou a vida dele. Então, esse foi um outro fato que, para mim, fez essa morte ser bastante marcante, ser bastante chocante e ter sido uma das mortes mais surpreendentes da série, foi pelo fato da própria Clarke ter tirado a vida dele. É só a gente lembrar que os dois eles tinham bastante afinidade um com o outro, eles eram basicamente aquele par romântico ali, aquele casalzinho que muita gente curtia, muita gente gostava, muita gente achava que o Finn era aquele herói da série e que a Clarke seria o par romântico dele, e acabou que no final das contas foi ela que tirou a vida dele. Então essa atitude da Clarke foi uma atitude bastante corajosa da personagem, uma atitude que fez com que ela amadurecesse, que fez com que ela mudasse bastante, e foi algo muito surpreendente para todo aquele contexto da história da série. Então, por conta de todos esses elementos, para mim essa foi uma morte que marcou bastante. Apesar das outras mortes da série também terem sido algumas mortes chocantes, algumas mortes bastante tristes, como a morte do Lincoln, por exemplo, né, que morreu de uma forma bastante complicada ali, com a história do pai, que teve assistindo aquela execução dele, foi algo realmente bastante triste. A morte da Lexa também foi num momento bastante triste ali. Então foram mortes que foram marcantes também, que foram chocantes, mas a morte do Finn para mim acabou sendo mais marcante porque ela foi a primeira de todas, né? Depois que ele morreu, outros protagonistas, outros personagens que também eram importantes, também acabaram entrando aí nessa linha de fogo de morte, né, na série. Então, para mim, essa foi a cena e a morte mais chocante, né? E eu quero saber também de vocês o que vocês acharam dessa cena, se vocês consideram que essa morte foi uma morte chocante ou não, se vocês consideram que essa foi uma morte comum. Não tem problema nenhum vocês discordarem de mim, você pode concordar também, não tem problema nenhum. Eu só quero saber o que é que vocês acham sobre isso. E se você curtiu esse vídeo, deixe o seu joinha. Se você não for inscrito aqui, se inscreva e vem fazer parte da nossa comunidade Ingresso VIP aqui no YouTube. Também vem fazer parte da nossa comunidade Ingresso VIP lá no Instagram, segue a gente, tem link aqui embaixo na descrição para você seguir o nosso perfil lá no Instagram. Tem coisas sobre The 100 e outras séries também. Segue também a galera do Second Down, que eu já falei sobre eles aqui em outro vídeo. Também vou deixar o link deles aqui na descrição. Então, galera, por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo.